Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Vamos revisar, meu querido, minha querida, vamos revisar período de revisão, período de trabalhar habilidade e competência diretamente focada no teu querido e estimado Enem, que já tá batendo a porta. A você de Aracaju, a você de Recife, a você aí do Ceará, Juazeiro do Norte, a você do Goiás, queridos alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas. Revisão Enem, sem maiores delongas, estou liberando esta aula, estou liberando a resolução das questões também junto a esta aula, o material em PDF que também tem o comentário de questão por questão, de item por item, fora esta resolução para vocês, beleza? Sem maiores delongas, vamos embora, meu querido e minha querida. Coloque aí nesse material, nesse simulado. Esse simulado tem aí ciências da natureza, mais matemática. Eu quero que você foque aí na resolução das questões de biologia, é óbvio, da melhor disciplina. É ela que vai te ajudar, é ela que vai te fazer passar, é ela que vai pipocar a tua nota no segundo domingo. Você crê? Então venha-se embora e receba toda a minha positividade. Vamos embora? 92, leia a pergunta, questão de ecologia. O aumento da produção antrópica, a produção dada pelo homem, mencionado pela pesquisadora, é consequência bora ler o texto, se liga, vem comigo na tela. Os impactos das mudanças promovidas pelo homem nos estoques de carbono, mais uma vez, estoque de carbono, não é a primeira vez que o Enem detalha estoque de carbono. Por exemplo, estoque de carbono que existe no petróleo, que está lá embaixo, lá na terra, na litosfera. Quando esse petróleo ele ressurge, foi assim que caiu no Enem, essa queima de petróleo faz com que estas cadeias carbônicas que estavam amarradas sejam liberadas na forma de dióxido de carbono. Pegou a visão? Vamos embora. Os impactos das mudanças promovidas pelo homem nos estoques de carbono foram tema da apresentação de uma pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Universidade Estadual de Campinas. Temos hoje o dobro de moléculas de dióxido de carbono em volta de nossas mãos do que havia na época em que Charles Darwin passou pelo Brasil, século XIX, disse a pesquisadora. O aumento da produção antrópica mencionado pela pesquisadora é consequência da letra A, emissão na atmosfera do carbono que estava estocado na litosfera como petróleo. Sim, o próprio Enem já abordou esta temática, este sequestro do carbono, na realidade, este armazenamento dos átomos de carbono a partir do próprio petróleo ou dos seus derivados que estejam na litosfera. Letra B diz, liberação de gás carbônico por seres fotossintetizantes, o que se identificou nos últimos anos. Mas veja, a liberação pelo fotossintetizante não é um fator antrópico. Fator antrópico é quando o homem explora este petróleo e a partir da queima do petróleo, sua transformação, a liberação do CO2, a liberação do carbono que estava nesse derivado do petróleo. Letra C, a absorção de gás carbônico pelos lagos. Mas se absorver gás carbônico, esse gás carbônico, como os sumidores, quer dizer, os grandes oceanos são grandes sumidores de CO2. Mas vê, o oceano ser sumidor de CO2 não é um fator antrópico em si. E na realidade, ele não está sendo liberado. Ele estaria sendo consumido pelas águas e o que pode fazer com que exista uma redução do pH, acidificando esse manancial aquífero, é o que diz no item C. Ele diz, ó, a absorção de gás carbônico pelos lagos e oceanos, processo que tem aumentado desde a Revolução Industrial. Mas na realidade, veja, o fator antrópico que ele quer aqui, o aumento da produção antrópica, mencionado pela pesquisadora, é que ele diz, ó, temos hoje o dobro de moléculas de dióxido de carbono em volta de nossas mãos. Essa liberação, ela depende da queima, ela depende da usabilidade diretamente desse derivado de petróleo para que exista a liberação do CO2 e não na água. Esse CO2 vai ficar dissolvido, ele vai ficar amarrado. CO2 mais água vai gerar o ácido carbônico, que é dissociado aí o hidrogênio e o íon bicarbonato. Sabe aquele tampão respiratório? Também acontece nas águas, principalmente dos oceanos, que são grandes sumidouros de CO2. A liberação do CO2 através dos processos antrópicos liberam mais CO2 na atmosfera e os grandes oceanos são grandes sumidouros. Isso acidifica cada vez mais essas águas, tá? Letra D, aumento na concentração de carbono atmosférico provocada pela proliferação excessiva do fitoplâncton. Na realidade, o fitoplâncton, ele fotossintetiza muito. A liberação de oxigênio, ela supera por muitas vezes a liberação de CO2 e não seria um fator antrópico. Letra E, fixação de carbono por conchas e corais, o que
que desequilibrou o ciclo do carbono? É óbvio que não, né? Conchas e corais podem fazer respiração aeróbia normal, elas não fazem fotossíntese, não fixam carbono. Tem erro de conceito e erro diretamente relacionado também à ecologia. Então, somente letra A de amor. Receba o amor de todos e todas, principalmente o meu para você. Questão de número 94 desse simulado. A adaptação descrita confere à espécie. Adaptação. Seleção natural, questões de evolução, você sempre vai ler com muito afinco, com muito cuidado, de acordo com o texto. Veja o que está bem amarrado, se é seleção natural darwinista, se é a seleção natural neodarwinista, que leva em consideração, por exemplo, a mutação, que é o maior grau, é o maior eixo de variabilidade de acordo com a evolução, de acordo também com a adaptação. O ambiente muda, o indivíduo muda, isso seria o lamarquismo. Se liga muito bem, meu querido, minha querida. É nóis? Vamos embora. Realizando experimentos controlados de queima com interesse em avaliar o efeito do fogo na floração das espécies, observamos que, no dia seguinte ao experimento, a Bulbostillis paradoxa já começava a florescer, provavelmente uma flor, uma planta, né? Lembra uma das responsáveis pela pesquisa que desvendou o mistério da espécie B paradoxa. Sim, uma planta. De acordo com a pesquisadora, florescer, né? Flor aí é um angiosperma. De acordo com a pesquisadora, a rapidez na floração é uma prova de como o sistema está adaptado ao fogo. Olha aí o teu cerrado adaptadíssimo a esses fogos espontâneos, tá? O ganho é que, logo após as queimadas, outras plantas que poderiam competir com a espécie ainda estão se regenerando. Ou seja, quando ateia fogo, no dia posterior a esta queimada, esta B paradoxa já está florescendo. E florescer tem a ver com reprodução. Florescer tem a ver com a liberação, por exemplo, com a abertura dos verticilos florais protetores, como por exemplo o cálice e a corola. Pétala e sépala vão desabrochar e vão expor os verticilos reprodutores, o gineceu, porção feminina, e o androceu, porção masculina. Nessa exposição, isso aumenta o grau, agiliza a característica reprodutiva, já que uma flor tem esse grande objetivo, polinização, reprodução. É da flor que existe o ovário após a fecundação forma o fruto, semente, o óvulo forma a semente e o saco embrionário vai formar o embrião. A hipertrofia do ovário vai formar o fruto. Lembra muito bem, meu querido, minha querida, esse óvulo com a estrutura pluricelular forma a semente e o saco embrionário vai formar assim o embrião que fica retido na semente, que ficam retidas dentro do fruto. Pegou a visão? Eu revisei um pouco de botânica, mesmo sendo uma questão de evolução, ele fala em adaptação. A adaptação descrita confere a essa espécie vantagem no processo de reprodução. Então, enquanto outras estão começando ainda a se regenerar para depois se reproduzir, num dia após a queimada, esta B paradoxa já está florescendo, já está libertando as estruturas reprodutivas e isso sim te dá vantagem a esse vegetal, a esta flor, a sua característica reprodutiva. Uma questão muito bem feita, parabéns aí ao simulado Aridsá, perfeito, maravilhoso. Não vou nem comentar as demais, porque ela aí é uma questão direta em relação às características desse vegetal, em relação à vantagem adaptativa de reprodutiva que ele possui, beleza? Questão de número 97, exatamente. Eu esqueci, saiu a imagem logo aqui, ó. Questão que provavelmente você já sabe a resposta. Eu vou frisar para vocês ribossomo. Era para aparecer depois, ficou aqui sem querer, mas você já sabe a resposta. Leitura da pergunta. A organela presente nas células hepáticas, responsável pela síntese das moléculas. Síntese de molécula. Vamos atrás de que moléculas são essas no enunciado. É assim que o Enem vai te pedir. Você precisa saber qual ou quais as moléculas que serão sintetizadas para você ter uma ideia. Lipídio, retículo endoplasmático liso, por exemplo, carboidrato, ele vai polimerizar, ele vai estocar, ou lá no complexo Golgiense, e proteína, ou ribossomos livres para a própria célula, por exemplo, para aproveitar no citoesqueleto, ou ribossomos que estejam atrelados às cisternas, às vesículas, desculpa, a cisterna é lá de Golgi, as vesículas do retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas produzidas no rugoso são exportadas, podem ser modificadas quimicamente pelo complexo Golgiense ou ainda formar glicoproteína lá no glicocálice. Lembra que para formar glicoproteína passar antes pelo complexo Golgiense, que vai promover a glicosilação. Pegou a visão? Revisão maravilhosa. Vai cair uma questão para você relacionada à organela plasmática. Vocês têm que estar diretamente com sangue nos olhos e pegar a função de cada uma. É uma questão que vai ser relacionada à organela plasmática, normalmente é que o Enem aborda, tá? Pesquisador
pesquisadores desenvolveram uma técnica para a reconstrução e produção de fígado em laboratório que consiste em submeter o órgão de um doador a sucessivas lavagens, com o objetivo de retirar todas as células do tecido até restar apenas a matriz extracelular. Após isolar e retirar as células do fígado, os pesquisadores injetam na matriz extracelular uma solução rica em moléculas como as proteínas Spark e a TGF-B1, produzidas por células hepáticas cultivadas em laboratório, ou seja, são proteínas, a Spark e a TGF-B1. Essas proteínas sintetizam para as células hepáticas que elas devem se proliferar e formar vasos sanguíneos. São proteínas de aviso que essas células possam entrar em mitose ou ainda possam promover a vascularização, chamada de angiogênese, nascimento e desenvolvimento de novos vasos para a irrigação do órgão, tá? Olha a pergunta. A organela presente nas células hepáticas responsáveis pela síntese de moléculas citadas, ribossomo. Aí teria mitocôndria, produção de energia, peroxissomo, desintoxicação, ela produz a organela, ela produz a água oxigenada, que é quebrada a água oxigênio, esse oxigênio é bactericida, ele vai retirar elétrons de células, de tecidos, por exemplo, da parede celular dos procariontes, lisossomo teria a ver com alguma digestão, lembra disso, e centríolo com a formação de cílios e flagelos, ou ainda a divisão celular, resposta assim é ribossomo. Ribossomo, que ele possui subunidades, aí por isso que eu coloquei essa imagem logo aqui abaixo. Ó. Temos dois grandes tipos de ribossomos, tá? Ribossomo 70S de procarionte, mitocôndrias e cloroplastos, mitorribossomos e os clororribossomos. São 70S, possuem duas subunidades, uma de 50 e uma de 30. Olhe na imagem, meu querido, minha querida. A subunidade de 50, tá vendo aqui, ó, possui aproximadamente, ó, em torno de há 34 proteínas e de 23 a 28 moléculas de RNA ribossomal. Olha que legal. E a subunidade de 30S, tá vendo aqui, ó, possui em torno aproximadamente de 16 moléculas de RNA ribossomal e de 21 proteínas. Por isso que todo e qualquer ribossomo é formado de ribonucleoproteínas. Todo e qualquer ribossomo normalmente é produzido no núcleo. Ribossomos dos procariontes, das mitocôndrias e dos cloroplastos são produzidos em seus nucleoides, nucleoide cloroplasmático, mitocondrial ou dos procariontes. Quem tem ribossomo 70S, mitocôndria, cloroplasto, as árqueas, as cianobactérias e as bactérias. Esses três grupos formam os grandes procariontes trabalhados hoje em dia nos grandes vestibulares. Já aqui, ó, o ribossomo 80S tem duas subunidades, uma maior de 60, uma de menor de 40. A subunidade maior de 60 tem em torno, ó, de aproximadamente de 28 a aproximadamente 33, 34, 35 moléculas de RNA ribossomal e tem aproximadamente 45 proteínas. E a subunidade menor, 40S, tem aproximadamente 18 moléculas de RNA ribossomal e 30 proteínas. Aqui vocês estão vendo os sítios de entrada dos RNAs transportadores durante o evento da tradução do RNA mensageiro. Sítios EPA, sítio A, sítio P e o sítio E. Sítio A, aminoácido, sítio P, peptidil e o E de êxito, de saída. Então, geralmente, ó, o RNA transportador, que tem aqui seu anticódon, ele traz aqui o aminoácido, ele entra no A, reconhece o códon no P e libera o aminoácido no sítio E de êxito. Uma pequena revisão de tipos ribossomais e características dos seus ancoradouros, dos seus sítios de ligação do RNA transportador. Lembra muito bem que o RNA ribossomal, durante a tradução da mensagem que existe no RNA mensageiro, ele pode ser sim considerado uma enzima. Ele acelera o encontro do códon ao anticódon e ele acelera a ligação dos aminoácidos. Ele acelera as ligações peptídicas. Pegou a visão que eu sei? Meu nobre, minha nobreza, Padawan, tamo junto. Que revisão maravilhosa para você passar esse ano com sangue nos olhos. Obrigado, Papai do Céu. Questão de genética, todo ano, normalmente cai uma questão, todo ano não, há mais ou menos uns 3 anos é que não caía, nos últimos 3 anos é que voltou a cair na realidade, ó, 2019, linkage, 2020, genética de populações, 2021, uma questão simples de primeira lei de Mendel. Olha a pergunta, a distrofia muscular de Duchenne é um caso de, eu já sei, ligada ao sexo, recessiva.
Mas, para que vocês pudessem farejar o cheirinho de herança ligada ao sexo, nós teríamos que pegar informações do texto. Distrofia muscular do Duchenne é uma doença genética que ocasiona fraqueza muscular progressiva e incapacitante. Ela é caracterizada por alterações no gene que codifica a proteína distrofina, que é responsável pela estabilidade nas fibras musculares. A ausência de distrofina no músculo resulta em inflamação, degeneração e substituição do tecido muscular por outro gorduroso e fibroso. Conta a pediatra Ana Lúcia Langer. Eu acho que é Langer ou Langer, não sei. A doença é mais comum nos meninos, acometendo 1 em cada 3.500 a 5.000. No caso das meninas, além de ser um quadro mais raro, apenas 24% delas apresentam sintomas e elas costumam ser mais brandos. Ela podia estar mais bem feita quando você vai para os itens, ó. Herança restrita ao cromossomo Y. Se fosse restrita ao cromossomo Y, só meninos iriam ter. E só o pai iria passar, não diz nada sobre pai e mãe. Letra C. Inibição do efeito de determinado alelo por outro alelo, ou seja, aí é uma inibição, por exemplo, um alelo por outro alelo, poderia ser uma interação gênica do tipo epistasia. Não há nada no texto que me dê certeza sobre ser uma interação gênica do tipo epistática. Letra D, efeito cumulativo da expressão de 2 ou mais genes. Não tem nada no texto que me dê certeza sobre isso, herança quantitativa ou poligênica. E letra E, determinação de uma característica por mais de 2 alelos. Isso deveria ser polialelia, mas também no texto não há nenhuma informação, a não ser que há mais meninos acometidos do que meninas, beleza? A depender do quadro clínico, a depender de como seja ali a árvore genealógica que eu vou te mostrar agora. Veja, geralmente heranças sexuais ligadas ao sexo recessiva, quando nós temos geralmente mais homens que mulheres afetados, tá? Como é recessiva, lembra que eu divido os 3 genótipos da mulher por 3, quer dizer, 100% por 3. Por exemplo, se é recessiva, a mulher tem, ela seria ó, XDzinho, XDzinho. Teria 33,3% de ter a doença, já que ela é recessiva. E homem ou não é. O homem seria XDzinho, o Y, ele teria 50% de chance de adquirir essa doença, já que ela é recessiva. Outro detalhe seria o heredograma mais característico da doença, que é esse aqui do lado. Esse heredograma, na realidade, é quando eu tenho ó, mãe afetada, casando com um pai normal, afeta todos os filhos homens, aumentando a característica da preponderância de meninos afetados do que meninas. Coloquei mais 2 casos aqui embaixo, ó, a hemofilia e o daltonismo, que também são heranças ligadas ao sexo recessiva. Resposta letra B de Bíblia. Tudo está falando, tudo é luz para te passar esse ano, para te favorecer. Eu escutei um amém. Menino, em uma aula gravada eu escutei um amém. Se Deus quiser que seja papai do céu, porque se for um espírito, sai daqui, sai de reto, nem aqui não. Questão de número 102, questão de zoologia. As características mencionadas no texto se referem aos 5, 4, 3, 2 para Q1. Eu disse 5, 4, 3, 2 para Q1. Coloca assim, número de pares de pata, número de pares de antena. Aí coloca CAI. 5, 4, 3, 2 para Q1. 5, 4, 3, 2 para Q1. Sou um doido que vai te fazer passar. Tá imaginando esse professor é doido, fumou maconha, é Red Bull, meu querido. Já é o 3º hoje. Já tô cheio de asa, que acabou essa aula, eu vou voar. Olha aí, são animais que se caracterizam por apresentar 2 pares de perna. Falou em par de alguma coisa, papai? Já vai pensando nesse bizu. Cai. Número de pares de pata, número de pares de antena, 5, 4, 3, 2 para Q1. Pegou a visão não, porque acha que tá acelerado. Olha aqui, minha bencinha. Você faz assim, olha aí. Lagosta. Aí eu tenho aranha, o louva-a-Deus. O louva-a-Deus que eu me identifico muito parece um louva-a-Deus maguinho, fininho. Olha aqui, ó. Número de pares de pata, eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Ó, cai, ó. Cai. Crustáceo aracnídeo, inseto. 5, 4, 3, 2, para que 1? Para que o P de pé de palpo e o Q de quelícera? Lembra que os aracnídeos não têm antena, tem pé de palpo que é sensorial. E quelícera, defesa ou inoculação de veneno. Lembra aí, ó, crustáceo tem 10 patas. Aracnídeos tem 8, insetos tem 6. Pares de antena em relação a crustáceo, eles têm 4 e aqui tem 2. Ô, professor, falasse o número errado. É não, eu já multipliquei por 2. Lembra que é pá de pata, pá de antena. Pegou a visão. Eita, benção lenta. Bora simbora. Ele fala aqui, olha aqui ainda, nas aranhas, né? Olha aí, meu Deus, que susto, Jesus Cristo. Vocês estão vendo aí as quelíceras, inoculadoras de veneno. Maravilha, né? Pegou a visão? Massa, papai. Mais à frente. 102, ele diz...
São animais que caracterizam por apresentar dois pares de pernas em cada segmento do corpo e se enrolam quando perturbados. Eles se protegem retraindo-se e enrolando o corpo em forma de uma espiral. Opa! Esses artrópodes, tá vendo? Falou em artrópode, lembra, número de pata. Apresentam maior atividade no período noturno, abrigam-se debaixo de palhada nas horas mais quentes do dia e concentram-se na linha do sulco da semeadura da soja, onde o solo é mais solto aí, diretamente da Embrapa. Não tem no bizu, mas eu fiz você revisar dois pares de pata, papai, diplópodes. Você fala, oxente, dois pares de pernas em cada segmento. Falou de segmento, não é anelídeo não, porque quando tu pensava que é anelídeo, tem anel, ele disse aqui que são artrópodes. Se tem anel e tem dois pares de pernas em cada anel, só pode ter diplópode. Diplópodes e quilópodes, lacraia e a centopeia. Lembra muito bem, são os miriápodes, milhares de pés. Também são artrópodes. Artrópode todo ano cai de quilo. Crustáceo, aracnídeo, inseto, diplópode, quilópode. Mas para eu mostrar uma tabela que não tinha eles. Mas a tabela serve para dizer que não é eles. Na realidade, 5, 4, 3, ó. 10 patas, 8 patas, 6 patas. Aí, em cada segmento, eu percebo dois parezinhos de perna. Olha que maravilha. Então, ó, 5, 4, 3. Nenhum desses, nem crustáceo, nem aracnídeo, nem inseto, tem par de pata. Dois pares de pata. Então, a gente excluiria crustáceo, excluiria aracnídeo, excluiria inseto, ficaríamos entre diplópodes e quilópodes. O próprio termo diplópoda, duas patas, são dois pares de patas, de pernas em cada segmento. Assim ficou fácil. Beleza, meu querido e minha querida? Primeira parte da resolução foi para a caixa. Espero estar sendo o mais pertinente possível para a tua resolução, beleza? Como sempre digo e repito, espere, tenha um segundo momento. Quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje, tamo junto!